E aí, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para gravar mais um vídeo da nossa série sobre renovação da mente. E o tema de hoje é o dom do silêncio e a dor da perda. E aí o texto começa dizendo assim: em momentos de amarga tristeza, o silêncio é ouro. Às vezes, apenas estar presente e não dizer nada é a melhor ajuda e apoio que podemos dar. Deus caminha conosco pelo vale da dor e da perda. Paulo nos ensina que não há problema em ficar triste quando perdemos um ente querido. Assim como Salomão, ele sabia que. Vamos ver então o que está escrito em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 4. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 4. Eclesiastes, capítulo 3, verso 4, diz assim: tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Durante esses períodos de dor, você precisa enfrentar apenas um dia de cada vez. Em vez de olhar para o futuro distante, imaginando como você lidará sozinho com o problema nos próximos meses e anos, confie que em Jesus lhe dará forças para o dia de hoje, como está escrito em Mateus, no capítulo 6, versículo 34. Mateus, capítulo 6, versículo 34. Mateus, capítulo 6, versículo 34, diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Conforme você experimentar o processo de cura, comece a preencher sua vida com atividades significativas novamente, mesmo que no momento seja difícil. Podemos encontrar esperança em tempos de grande perda, quando nos lembramos de que Jesus também morreu. Até mesmo Cristo, que alcançou a nossa salvação eterna, morreu. Mas ele não permaneceu no túmulo. As boas novas do Evangelho são que Jesus está vivo. Sua ressurreição nos assegura de que quando ele voltar, nos reuniremos novamente com nossos entes queridos, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Primeira Tessalonicenses 4, verso 17, diz assim. Eu vou ler o 16 também, que diz assim: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora o verso 17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Essa vida não é o fim da história. Nossa perda não é definitiva. Aquele que já quebrou as correntes da morte o fará novamente por todos os que descansaram em Cristo. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18. Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18. Diz assim: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. O Hades, essa palavra ela pode ser traduzida por inferno, sepulcro, morte ou profundezas. A morte é dolorosa porque não é natural. Ela é uma maldição. A Bíblia nos ensina que... Vamos ver o que a Bíblia nos ensina em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26.
1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, diz assim: o último inimigo a ser destruído é a morte. Não há problema em odiar a morte e desejar que ela nunca tivesse acontecido. Deus também o faz. A morte nunca fez parte do plano perfeito do Criador. Satanás é destruidor e assassino. Ele pode ter sucesso em nos atingir, mas Jesus tem a vitória final. Cristo veio a este mundo para reverter a maldição do pecado e da morte. Com ele, a morte não é o fim da história. Jesus preparou um lugar para nós onde a morte jamais poderá entrar. Em Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, diz assim: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Às vezes, tentamos dar muitas respostas quando realmente não a temos. O sofrimento mais profundo deve ser vivido no silêncio. Quando falamos muito cedo, roubamos da pessoa a oportunidade de processar o seu sofrimento. Então, espere em silêncio. Mostre seu apoio, não por meio de palavras, mas por meio de ações e sua simples presença. E no tempo certo, relembre a promessa da ressurreição. Eu achei muito interessante esse tema, porque vem falando de algo que todos nós passamos, né? Que é a perda de um ente querido. E a dor da perda. E realmente, para quem já passou por esse processo de perda, é uma dor muito grande. A gente, em primeiro momento, parece que a gente não vai aguentar a dor. É uma dor muito grande, muito forte. E a gente só conhece essa dor depois que a gente perde alguém que a gente gosta muito, seja um familiar, um amigo, enfim, uma pessoa que a gente tem uma consideração muito grande. E a gente sente essa dor enorme. E realmente, só Deus pode nos consolar. E a pessoa que tá do nosso lado, né, que vai tentar nos ajudar, às vezes, é como diz aqui, né, o texto, às vezes o silêncio é ouro, né? Às vezes um abraço, uma atitude, um simples fato da pessoa estar do nosso lado já nos ajuda. Às vezes a gente, na hora, a gente tá tão assim, a gente acaba falando coisas que vai deixar a outra pessoa que tá enlutada mal. Então, que nós possamos colocar a nossa dor da perda nas mãos do Senhor e orar também pelas pessoas que a gente conhece, que perdeu alguém, e ser um ombro amigo, tentar ajudar, lembrar, né, a pessoa da promessa do Senhor, que logo Jesus voltará e a gente vai estar todos juntos com Cristo, mas não falar nada além disso, né? E que nós possamos sempre colocar Jesus como primeiro, único, melhor na nossa vida. Então é isso aí, pessoal. Eu realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, dar um likezão aqui nesse vídeo, ative o sininho para ficar por dentro de todas as notificações. E agora eu gostaria de estar orando por nós. Senhor Deus amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui em sua santa presença. Que o Senhor venha estar conosco, mas que acima de tudo, a nossa escolha diária, Senhor, seja estar sempre contigo. Que o Senhor nos ajude a estar do lado de pessoas que perderam seus entes queridos, a ser um ombro amigo, uma pessoa com quem a pessoa enlutada pode contar. E que o Senhor também nos ajude a diminuir um pouco a dor que nós temos das perdas que nós mesmos sofremos, Senhor. Também nos dê um excelente restinho de dia em sua santa presença, em nome do seu filho amado Jesus. Amém. Então é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe muito vocês, abençoe muito a família de vocês também. E dê um excelente fim de semana para todos vocês. Um beijo e tchau!